Muito boa noite. Estamos presentes para uma conversa, especial entrevista aqui na sua TV Girassol. Nesta edição temos como convidado o secretário-geral do Para Já Servir Angola, um político com mais de 30 anos de caminhada política, é também militar, coronel na reserva e já passou por outras formações políticas, mas hoje está a defender as cores do Para Já Servir Angola, que recentemente realizou o seu congresso constitutivo com a participação de mais de 700 congressistas. São estas as questões que vamos aqui abordar. O que Para Já Servir Angola teremos depois deste Congresso Constitutivo, que foi realizado, como já aqui mencionamos recentemente, isto entre os dias 19 e 21, aqui na província de Luanda. Muito boa noite, Dr. Américo Chivucovuco, e obrigado por ter acedido prontamente ao nosso convite. Meu caro Alberto Capitão, aos digníssimos jornalistas da TV Girassol, ao povo angolano em geral, aproveito a ocasião para também estender a minha cordial saudação e agradecer também a saudação que nos é endereçada. Muito bem, o Para Já Servir Angola foi reconhecido oficialmente pelo Tribunal Constitucional em finais do ano passado, estamos a falar de outubro, e dali para cá foram feitas muitas atividades, fundamentalmente o Congresso Constitutivo, que aliás é uma das recomendações do próprio Tribunal para a legalização e o funcionamento normal de um partido político. Eu lhe pergunto que Congresso do Para Já Servir Angola, Angola assistiu e se atingiu as vossas expectativas. Eu começo por, do ponto de vista histórico, situar o Para Já existe como força política desde 2019 e sob liderança de Abel Chivucovuco, com o contributo de todos os quadros e militantes, decorridos 6 anos, no mês de outubro de 2024, finalmente o Para Já foi legalizado. E é dentro deste quadro que uma das deliberações do Tribunal Constitucional foi a de que o Para Já tinha de realizar o seu Congresso Constitutivo para adequar os seus órgãos de direção, as suas estruturas, os seus estatutos, de um lado as exigências do Tribunal Constitucional, mas do outro lado também aquilo que os estatutos prevêem. E é dentro deste quadro que foi um trabalho árduo, em muito pouco tempo foram criadas as condições objetivas e subjetivas que permitiram a realização do Congresso Constitutivo, do qual participaram cerca de 750 delegados, dos quais os eleitos pelas conferências provinciais, 21 conferências provinciais correspondendo às 21 províncias do país, e também os representantes da diáspora e dos órgãos centrais, para dizer que o Congresso permitiu eleger o presidente do partido, permitiu eleger os órgãos de direção, nomeadamente o Comitê Político Nacional, constituído por 350 membros, permitiu também eleger os membros dos órgãos de direção, nomeadamente os vice-presidentes, secretário-geral, secretários-gerais adjuntos, permitiu discutir as teses do Congresso e aprovar um programa de ação sintetizado num documento sobre resoluções e constatações. Queremos aproveitar a ocasião para reafirmar, diante da opinião pública nacional e internacional, que o Para Já conseguiu cumprir com uma exigência que tem a ver com a legalidade política e jurídica interna, que é a de normalizar as suas estruturas, os seus órgãos aos estatutos,
e neste quesito estamos de parabéns porque os objetivos foram alcançados. Doutor, disse que foram cerca de 750 delegados. Deste número, pelo que podemos acompanhar, até mesmo pelas notícias que nós, a TV Girassol, também tivemos a oportunidade de cobrir e dar tratamento, foram muitos jovens que participaram deste congresso. Eu lhe pergunto o que é que significa para o Prajá estes jovens que participaram do congresso, que sinal político é que se está a passar? A juventude é a força motriz, é a vanguarda de todos os processos de transformação. Para dizer que todas as organizações que querem ter durabilidade histórica, significa dizer que capazes de irem para além daqueles que são os construtores, os edificadores daquela organização, têm de prestar uma atenção particular à juventude. E nós estamos seguramente em condições de afirmar que a base social de apoio do Prajá é a juventude, aos vários níveis, e foi constatado por ocasião da realização do Congresso. Nos permite afirmar, de cabeça erguida, que o Prajá é um partido que veio para ficar, não só para ser uma força relevante no presente, mas para continuar a ser um fator positivo na definição da configuração do país para os próximos tempos. E que partido Angola terá daqui para frente? Quais os próximos passos deste mais novo partido político? Em primeiro lugar, o nosso grande desafio neste momento é o de aplicar as deliberações saídas do Congresso, e estas assentam fundamentalmente em 3 pilares. Pilar número 1, crescimento. Pilar número 2, estruturação. Pilar número 3, fortalecimento. Sobre o crescimento, nós vamos desencadear uma campanha vigorosa de proximidade com o cidadão, porque o cidadão é o nosso ponto de partida e é o ponto de chegada. E essa campanha visa ouvir, ver e partilhar. Precisamos de ir ao encontro do cidadão para ouvirmos quais são as suas preocupações, quais são as suas ansiedades, quais são as suas expectativas. Precisamos de ir ao encontro do cidadão para também constatarmos a realidade que é do dia a dia, política, econômica e social das comunidades. E precisamos de transmitir aos cidadãos aquilo que é a nossa visão do país que nós queremos edificar. Então, é esta interação que está caracterizada em 2 programas, que é o programa 77 e é o programa 1515. Significa dizer... 77, 15, 15... 77 significa a semana tem 7 dias. E todos os finais de semana, as estruturas todas, os membros dos órgãos de direção, aos vários níveis, abandonam os gabinetes para ir ao encontro do cidadão. Então, este é o programa 77, que é um programa desencadeado em todo o território nacional. E depois temos o programa 1515. O programa 1515 significa, durante o mês, o presidente do partido, Dr. Abel Chivukuvuku, e os membros de direção ficam 15 dias na capital e ficam 15 dias numa determinada província. E durante esses 15 dias em que estiverem na província, não ficam apenas na sede, vão para os municípios, vão para as comunas, vão para as aldeias. Este programa que se chama 1515. Só para... Doutor Américo, sim. E porque fala das deliberações, me apegando às palavras do presidente eleito do Prajá Servir Angola, Dr. Abel Palanga Chivukuvuku, a quando do encerramento deste congresso, que tem que ver com a saída do Prajá Servir Angola da FPU, a Frente Patriótica Unida, afirmando que recebeu uma orientação, recomendação dos participantes ao Congresso para que o Prajá se preparasse para avançar para as eleições de 2027 sozinho, enquanto partido político. Como é que vai ser isso e porquê desta decisão? Queremos percebê-la. 2 coisas a ter em consideração. O partido tem os seus órgãos,
E o Congresso é o órgão supremo para dizer que é ao Congresso ao qual compete determinar a estratégia geral do partido, aquilo que é o posicionamento político-ideológico, aquilo que é o rumo que o partido deve seguir. Porque é o espaço essencialmente de exercício da democracia, onde os representantes dos órgãos de base, dos órgãos intermédios, da direção, em pé de igualdade, discutem e procuram chegar a posições que ou são resultantes de consenso ou são resultantes de votação. E é dentro deste quadro que o Congresso, entre as várias deliberações, decidiu e recomendou ao presidente e à direção do partido, em primeiro lugar, para este trabalhar no sentido de preparar o partido para este concorrer e vencer as eleições de 2027. Um elemento que importa aqui referir. Qual é a vocação dos partidos políticos? A vocação dos partidos políticos é a de conquistar o poder, a de exercer o poder, a de preservar o poder. Todo um partido que não tem como propósito conquistar o poder, exercer o poder e preservar o poder, então está a fazer a coisa errada, porque não é o que os pressupostos da ciência política e da sociologia política dizem. Então, esta é a primeira recomendação, porque nós somos um partido político. Em segundo lugar, o Congresso também recomendou ao presidente para realizar concertações com outras forças políticas. Significa dizer que nós temos de estar preparados, primeiro, para podermos concorrer sozinhos. Segundo, estamos abertos à concertação com as outras forças políticas. Está a dizer que, apesar do presidente ter anunciado esta retirada do para já da FPU, em 2027 o cenário pode se repetir tal como foi em 2022? O terceiro elemento que também o Congresso reafirmou é o de que, apesar de estarmos abertos à concertação com as outras forças políticas, o para já em momento nenhum aceita acordos que impliquem a agregação. Significa dizer... A FPU estava a exigir isso? Nas eleições de 2022... nós concorremos no âmbito da FPU, mas não no formato de agregação. Significa dizer que quem concorreu é a UNITA. E as outras forças que fizeram parte desta plataforma, que é o Bloco Democrático, que é o projeto político para já servir Angola, e as forças da sociedade civil que também serviram no projeto, concorreram todos no âmbito das listas da UNITA. Mas de antemão para já sabia que seria assim. É por isso que o contexto mudou. Sim, em 2022 já sabia que seria esta o contexto mudou. Hoje estamos num quadro em que o Bloco Democrático já não pode concorrer no âmbito da agregação. Se o Bloco Democrático concorrer no âmbito da agregação, é extinto, é de lei. Não é se o Bloco quer ou não quer, não é se a UNITA quer ou não quer, não é se o Prajá quer ou não quer, mas a lei vigente no nosso país diz que um partido que não concorre mais de 2 vezes é extinto. Este é o primeiro elemento, para caracterizar o contexto atual. O segundo elemento a ter em conta é o de que nós, o Prajá, éramos um projeto e agora somos um partido legalizado. Exatamente, então, por aí que vamos avançar. Tendo em consideração esses aspectos todos, é por isso que o Prajá está preparado para concorrer sozinho, de um lado, do outro lado está aberto para a concertação, mas acontece que, por ocasião do nosso Congresso, em momento nenhum o Prajá disse que saiu da FPU. São os outros que interpretaram... Inclusive a UNITA e, no caso, o Bloco Democrático, por via dos seus presidentes, fizeram sair um comunicado onde aceitam a decisão do Prajá, desejam boa continuidade com os objetivos que têm, mas também lamentam esta decisão que foi tomada. Eu pergunto, o Prajá usou da FPU para atingir os seus objetivos e agora a FPU já não serve? A questão que eu levanto... Se lerem o nosso comunicado do princípio ao fim, não há
nenhum parágrafo onde está escrito que o Prajá abandona a Frente Patriótica. Ficou expresso nas palavras do Presidente, quando diz que foi prejudicado, inclusive, que o Prajá foi muito prejudicado pela FPU. O que o Prajá deixou claro assenta nas 3 premissas. Premissa número 1, preparar-se para concorrer sozinho, porque é partido político e que o contexto mudou. Premissa número 2, está aberto à concertação para encontrar um formato diferente do formato de 2022. Premissa número 3, em momento nenhum o Prajá está disponível para concorrer no formato de agregação. Então, são esses os aspectos que constam do comunicado final do Prajá e que resultaram daquilo que os delegados, que são soberanos, decidiram em Congresso. Doutor Américo, o Prajá estaria disposto a voltar a fazer uma concertação com a UNITA, por exemplo, em 2027, já que há esta abertura? O que foi deliberado é o princípio da concertação com todos aqueles que, como forças políticas, julgarem que o Prajá é um parceiro com o qual podem contar. Por isso, para decidir com quem partilhar, se for necessário, não é o Prajá que vai decidir, são os outros que vão decidir se estão dispostos a trabalharem com o Prajá. E nesse caso muito concreto, né, são os outros que disseram que o Prajá saiu. E nós, só os outros é que precisam do Prajá, o Prajá não precisa dos outros? A nós só resta aceitar a decisão que os outros tomaram. Doutor Américo, só os outros precisam do Prajá e o Prajá não dos outros? Se o Prajá não aceitasse, o Congresso não teria recomendado ao Presidente para concertar com as outras forças políticas. Estamos conscientes todos que a união faz a força. Muito bem. E quando o Presidente do Prajá, Abel Chivuco-Vuco, diz na sua comunicação que o Prajá foi muito prejudicado pela FPU, sei que não é o doutor Chivuco Abel, mas como secretário-geral do partido poderá ajudar-nos a compreender o que é que estava a dizer. Onde é que o Prajá foi prejudicado? É importante que as pessoas façam um esforço de leitura e domínio daquilo que foram os acordos, analisarem os aspectos que foram cumpridos e aqueles que não foram cumpridos. Em resumo. Muito bem. Voltando a esta questão da concertação, doutor Américo, esta concertação podia se estender, por exemplo, até ao partido MPLA? Para já estaria aberto a fazer uma concertação? Nós não podemos, hoje, terminado o Congresso, dizermos que vamos trabalhar com A ou com B. Vamos trabalhar com A ou com C. O que nós estamos a dizer é que o Prajá saiu do Congresso e recomendou ao seu presidente para preparar o partido, para o partido concorrer e ganhar as eleições em 2027. E neste quesito, um elemento que é importante considerar: quem é que está no poder? Quem está no poder é o MPLA. E o nosso propósito é trabalhar para ganhar o MPLA que está no poder. E já vamos daqui a pouco saber como... É por isso que um dos elementos importantes a ter em consideração, aquele que está no poder trabalha para preservar o poder. Aqueles que estão fora do poder trabalham para conquistar o poder. Como o Prajá vai trabalhar no sentido de conquistar este poder? Onde vai tirar forças? São estas as questões que vamos querer ver respondidas mais daqui a pouco. Vamos fazer um breve intervalo. O nosso convidado nesta especial entrevista é o secretário-geral do Prajá Servir Angola, Américo Chivuco-Vuco. Voltamos daqui a pouco. Ora bem, estamos de volta, uma vez mais muito boa noite. Estamos a levar até si a especial entrevista. Hoje temos como convidado Américo Chivuco-Vuco,
É o secretário-geral do Para Já Servir Angola, o partido liderado por Abel Epalanga Chivukuvuku. Doutor Américo, reiteramos aqui os nossos agradecimentos por ter acedido ao nosso convite. Vamos continuar, então, falava antes do intervalo que o Para Já Servir Angola quer ser governo em 2027 e a pergunta que fazemos é como e o que vai fazer para, em 2027, atingir este objetivo? Um pouco tempo de trabalho. Do ponto de vista dos objetivos, né, o Para Já se propõe em assumir o papel de vanguarda na defesa dos direitos e interesses dos cidadãos. O Para Já se propõe em assumir-se como porta-voz dos sem voz. O Para Já se propõe em constituir-se na alternativa credível para a alternância que Angola precisa e merece. Uma alternância que se quer pacífica, ordeira, positiva e inclusiva. Mas estamos a falar que para 2027 estamos a pouco mais de 2 anos. Como é que o Para Já vai fazer tudo isso? Se as eleições devem já acontecer em 2027, como é que vai fazer isso no sentido de ser esta voz credível para os angolanos, tal como diz nas estratégias que traz para esta conversa? Primeiro aspecto a ter em consideração. Fator número 1, o país está governado há 50 anos pelo MPLA. E, decorridos 50 anos, o balanço que nós podemos fazer hoje é extremamente negativo. O MPLA tem a imagem completamente desgastada. Por isso, a mudança é um imperativo histórico inadiável. E a mudança, do nosso ponto de vista, é inerente à realidade social. Gostemos ou não, nada é permanente, tudo muda. E as mudanças resultam de vários fatores, entre os quais a ação dos agentes da mudança. E nós, o Para Já, nos propusemos em ser um agente determinante para as mudanças que o nosso país precisa. Fatores objetivos, dizia eu, né? Má governação, fator número 1. Fator número 2, que decorre da ausência de uma liderança visionária e credível. Doutor Américo, do outro lado, está aqui a olhar para aquilo que tem sido o trabalho do partido que por esta altura governa o país, numa altura em que também deixa uma frente patriótica unida, como no caso a FPU, onde estava alinhado com outros partidos da oposição. A pergunta que fazemos é, neste desafio que acaba aqui de nos falar, saindo da FPU não enfraquece a oposição, dando mais força ao partido que governa? A questão central que eu trago é a de que o país está mal governado, 50 anos depois. O balanço dos 50 anos é negativo, pobreza, fome, desemprego, exclusão, para dizer que hoje, mais do que nunca, as pessoas clamam por uma Angola melhor. Como é que a oposição tem se posicionado quanto a estas questões todas que acaba de citar, que têm estado a afetar o cidadão angolano? Eu aproveito a ocasião para dizer o nosso propósito como Para Já. O nosso propósito é a oposição também. É o de trabalharmos arduamente, né, para termos um partido forte, um partido devidamente implantado em todo o território nacional, um partido devidamente estruturado, eficiente e eficaz. Muito bem, doutor Américo. Um partido comprometido com o cidadão e que vai trabalhar arduamente para fazer do sofrimento do cidadão o nosso sofrimento, para fazermos da expectativa do cidadão a nossa expectativa, para juntos trabalharmos para construirmos uma Angola melhor. Porque nós não podemos continuar a aceitar termos um país com imensas potencialidades econômicas e a maioria da população pobre. Não podemos continuar a aceitar. Temos um país com solos aráveis, bom clima, mas as pessoas morrem de fome. Não podemos continuar a aceitar. Temos um país com bom clima. Um país com uma população jovem, muito ativa. Mas as pessoas, desemprego, fome, pobreza, isso tudo tem de mudar. Américo, e para mudar Américo, é preciso a mudança do regime. Olhando para o cidadão que nos acompanha, e estamos há pouco mais de 2 anos para as eleições, disse no princípio que é a vocação de qualquer partido político atingir o poder.
Como é que a oposição tem-se estado a posicionar quanto a todas estas questões que acaba de levantar? E também, há pouco mais de 2 anos para as eleições, este desalinhamento, permita-me o termo, da oposição, não a enfraquece? A oposição precisa de um Prajá forte, um Prajá relevante, devidamente estruturado e à altura de desempenhar o seu papel. A oposição precisa de uma UNITA forte, devidamente implantada, devidamente atuante, à altura de desempenhar o seu papel. E o Prajá está forte? Tem esta capacidade? A oposição precisa de um bloco democrático devidamente implantado, forte, para desempenhar o seu papel. Por isso é que eu digo, né, que, no geral, o nosso papel é o de trabalharmos para chegarmos ao poder. Mas, doutor, e podemos chegar ao poder... destes partidos fortes, permita-me, precisa de partidos fortes, mas são estes partidos que anunciam a saída de uma força única. Ao cidadão que tem expectativas, que ideias é que estão vendidas neste momento? Como é que olha para isso? Nós, para já, consideramos que tem havido aqui uma abordagem emocional e não racional. Emocional e não racional, porque, volto a repetir, o Prajá, em momento algum, disse que abandonou a Frente Patriótica. O Prajá disse que vai trabalhar para ser uma força política relevante, para desempenhar um papel positivo para o país. E eu penso que este é o dever de todas as forças políticas, de estarem à altura de desempenhar um papel relevante. O Prajá não existe como uma persona não grata. Não existe nenhum problema nisso. Doutor Américo, o que pode existir aqui é a dificuldade da aceitação da diferença. Ok, doutor, dizia, o Prajá hoje é tido como uma persona não grata pelos outros partidos que faziam parte desta coligação, desta organização, no caso a FPU, e também fala em diferença. Quem não está a aceitar a diferença? O Prajá ou os outros partidos? O que eu posso dizer ao meu caro amigo, se somos vistos como persona não grata... Porque dizem que aproveitaram-se da FPU para se posicionar. Não somos nós a afirmar isso. São eles a afirmar isso. E eu até recomendo que seja o jornalista a perguntar a eles, né? Porque não somos nós, em momento algum, que dissemos isso. Em segundo lugar, eu considero que a qualidade da democracia, a qualidade da governação é proporcional à participação dos atores. Quanto mais partidos um país tiver, partidos fortes um país tiver, mais forte é o processo democrático. Doutor Américo... Então, é aí onde eu considero que precisamos de trabalhar para termos, cada um de nós, o seu partido à altura dos desafios, mas também precisamos de aceitar e respeitar a existência de outras forças. Doutor, uma estrutura como é um partido político, e no caso, para aquilo que são as expectativas do Prajá Servir Angola, precisa de dinheiro, vamos falar de forma mais fácil. Onde é que o Prajá tira fundos para se financiar? O nosso Congresso definiu um conjunto de tarefas para os próximos tempos, e entre os quais eu vou ler aqui, encontrar fórmulas de resolução dos problemas de ordem econômica, financeira e patrimoniais. Os partidos sobrevivem de quê? Os partidos sobrevivem das contribuições dos seus membros. Os partidos sobrevivem de doações. Os partidos sobrevivem de projetos que realizam. É aí onde eu digo claramente que o que é necessário é criatividade e imaginação. E uma coisa muito interessante que eu vou aproveitar aqui e partilhar. Em 2012, quando o Dr. Abel liderou a casa, já naquela altura, ele conseguiu apoios, empréstimos, que permitiram, naquela altura, comprar carros para todos os secretariados provinciais. E naquela altura não foi assunto. Desta vez, o Dr. Abel, à testa do Prajá,
pela segunda vez fez exatamente a mesma coisa por via de um amigo, empresário, conseguiu um empréstimo de dinheiro que permitiu comprar as viaturas e desenvolvermos a ação que nós estamos a realizar agora. E como as pessoas não esquecem rápido. Esqueceram. Tem sido assunto para quem? Para os partidos da oposição? Esqueceram aquilo que aconteceu em 2012. Tem sido assunto como se esse assunto fosse novidade. Este assunto tem o que o doutor Abel, o que o doutor Abel fez só foi reeditar aquilo que ele realizou em 2012. Doutor, é por isso que uma das coisas interessantes... Do fim do Congresso, permita-me, do fim do Congresso para o dia de hoje, já lá se foi uma semana. Dentro desta uma semana, o Para Já se sente atacado? Nós, o Para Já, estamos focados na nossa agenda. E importa dizer aqui que dia 30, o doutor Abel vai desenvolver uma ação de proximidade no município do Cacoaco. A partir do dia 3 de junho, o doutor Abel vai desenvolver uma digressão pela Lunda Norte, Lunda Sul, Mochico e depois para Cabinda. Uma outra delegação chefiada pelo vice-presidente que integra o secretário-geral vai trabalhar na província do Huambo, província do Bié e província do Cuando Cubango, porque nós temos a plena consciência de que nós colhemos aquilo que nós semeamos. E para nós, a prioridade nesse momento é desenvolver a nossa agenda. Okay. É materializar as deliberações do Congresso. O Para Já se sente atacado nos últimos tempos? Meu caro, seria ilusão, né? Em todos os processos tem pessoas a favor e tem pessoas contra. E quem são essas pessoas contra? Não nos interessa a preocupação de identificarmos aqueles que estão a favor e aqueles que estão contra. O nosso foco não é o foco no problema, o nosso foco é o foco na solução. Por isso, para dizer que, para responder à questão que levanta, ponto número 1, a nossa prioridade é materializarmos as deliberações saídas do Congresso. E entre elas, como dizia, crescimento com trabalho de proximidade, estruturação, importa referir, no quadro da nossa estratégia, no próximo mês nós vamos realizar conferências em todo o país, junto dos secretariados provinciais, para institucionalizar os comitês políticos provinciais, porque existem os órgãos executivos e os órgãos deliberativos. O nosso propósito é aprimorar a máquina, granjear a simpatia dos cidadãos, granjear os apoios financeiros e materiais, granjearmos as amizades diante da opinião pública nacional e internacional. Isso é que é o importante, porque no final do dia o povo é o ponto de partida e de chegada. Doutor. Quem vai determinar no final não é o que nós falamos hoje, mas é o povo, na hora da verdade. E para tal, temos de estar em contato com o povo, temos de andar com o povo, temos de trabalhar com o povo, temos de transmitir ao povo que o país está mal, que o país precisa de mudança e que, se contarem conosco, nós nos comprometemos em trazer a mudança que o país precisa. Doutor, o Para Já está ciente que tem sido acusado de se juntar à FPU para enfraquecer a oposição? Não entendi. Juntar-se a quem? A FPU para enfraquecer a oposição. Não, o Para Já é parte da FPU. É ou foi? Nós fomos corridos da FPU. Porque em momento nenhum nós dissemos que... Quem os correu? Você próprio disse aqui que os outros... Quem os correu, doutor Américo? O meu caro jornalista, não fui eu que disse, ouvi de si que os outros interpretaram... Nós tivemos acesso a um comunicado dos membros da FPU, no caso dos dois presidentes dos partidos que lá estão, na sequência do que foi dito pelo presidente do Para Já. Assume de viva voz e também acaba de assumir que foram corridos, usa mesmo esse termo, permita, foram corridos da FPU. Quem os correu? Esta é a pergunta. De acordo com o que o jornalista disse, há um comunicado que diz que deseja ao Para Já boa sorte. Agora, se os outros te desejam boa sorte, o que é que resta do teu lado? Aceitar. Mas, apesar de tudo, nós estamos a dizer que estamos abertos à concertação, porque os fenómenos políticos, econômicos e sociais são dinâmicos. Não há nada que é permanente. Não há nada que é permanente. E
tem a ver com as interpretações, tem a ver com os contextos, tem a ver com os objetivos. O que é certo, e eu volto a reafirmar, posição do para já. Ok. Estar preparado para concorrer sozinho. Posição do para já, estar aberto à concertação. Esta é que é a posição oficial do para já. O resto tudo são interpretações. Nesta última semana, como é que foi a relação, qual tem sido a relação do para já com os outros partidos filiados à FPU, particularmente com os seus líderes? Meu caro, nós terminamos o Congresso há uma semana. Terminado um Congresso há uma semana, nós estamos agora a trabalhar no sentido de partilharmos com a opinião pública nacional e internacional e com todas as forças políticas do país aquilo que são as deliberações do Congresso. Quer dizer que o para já ainda não parou para ouvir os outros? É um processo. Quer dizer que por esta altura o que importa é o trabalho que foi feito no Congresso e não ouvir os outros? Não, estou a dizer que o trabalho foi feito, o Congresso terminou, agora o passo a seguir nós vamos oficialmente partilhar com todas as forças vivas da sociedade aquilo que foram as deliberações saídas do Congresso. Depois de terem sido corridos, sublinho, palavra usada por si mesmo, Dr. Américo, há alguma tensão entre os líderes dos três partidos? Meu caro, eu volto à minha tese. Eu não posso falar, na qualidade de secretário-geral, sobre as outras pessoas. Isso é subjetivo. Está a falar do para já? Não posso falar das outras pessoas porque é senso comum. O país só se desenvolve com o conhecimento científico, com uma postura positiva, com uma postura patriótica, não com acusações, nem com críticas, nem com imaginações. Por isso é que eu estou aqui em condições de assumir publicamente, diante da opinião pública nacional e internacional, um assunto que já reafirmei 1, 2, 3, 4 vezes. Premissa número 1. Os partidos existem para representar o cidadão, para defender o cidadão, para servir o cidadão. Premissa número 2. Os partidos políticos são instrumentos que visam conquistar o poder e exercer o poder. Premissa número 3. Os partidos políticos podem chegar sozinhos ao poder, como podem chegar em conjunto com outras forças. Mas o partido precisa, em primeiro lugar, de preparar-se, ser uma força política relevante, ser uma força política importante. Há um teórico italiano que diz que há os partidos que contam e os partidos que não contam. Os partidos que contam são aqueles que podem chegar ao poder, são aqueles que são incontornáveis para a feitura de coligações. É o caso do para já? Mas para ser isso, tem de ser primeiro uma força política relevante. O para já e nós não. estamos determinados em sermos uma força política que conta no xadrez político nacional. Para já, qual é a ideologia do para já? Direita, esquerda, centro? De forma muito rápida. Para dizer que o debate sobre posicionamento ideológico, direita, esquerda, centro, é um debate importante, mas não é o mais importante. O mais importante é que os partidos se posicionem de formas a servir o cidadão. Servir o cidadão é que é o propósito. Já que é este o vosso posicionamento, doutor, como é que, e porque estamos a caminhar para o final desta conversa, qual é hoje a vossa visão e projeto de país para Angola? De forma rápida, temos já pouco tempo. Como eu dizia, né? Primeiro passo é o diagnóstico que nós temos de fazer. E o diagnóstico nos permite concluir que o país está mal. O país está doente, o país está mal governado. Então o país precisa de uma nova liderança visionária, patriótica, capaz de tirar o país do marasmo em que se encontra. Então, esse é o primeiro elemento. O segundo elemento, nós não queremos apenas o poder pelo poder. Nós queremos o poder, mas para servir o cidadão. Por isso é que nós temos um país rico, bem governado, com sensibilidade, mas, sobretudo, uma governação inclusiva. Para nós, os partidos concorrem para o poder, mas para governar o país vamos governar com todos. É por isso que nós defendemos o princípio de uma governação inclusiva, onde o princípio é ser cidadão
e ter mérito, para que nós tenhamos pessoas certas no lugar certo. A bandeira número 1 é a cidadania e não os partidos. É por isso que preservar os aspectos positivos e trabalharmos para corrigir tudo aquilo que está mal. Um país onde haja prioridades. Prioridade na agricultura para acabar com a fome e a pobreza. Investimento sério na educação, porque o capital humano é que é determinante para o futuro do país. Temos exemplos de países como o Japão, que não tem recursos que tem, mas apostou seriamente no capital humano, hoje é uma referência em termos das economias do mundo. Investir seriamente na educação, investir seriamente na investigação científica, identificar os problemas e os especialistas trazerem propostas de solução para os problemas. Investimento sério na indústria, para transformar. Nós temos um país que tem muito petróleo, mas nós temos de levar o petróleo para fora para ser refinado. Nós podemos ter uma indústria capaz de, como o petróleo e outros, serem refinados no país. Doutora... Como outros, termos boas vias que ligam o território no seu todo, né? Qualidade das vias de comunicação. Todos esses elementos exigem gente comprometida para acabar com a corrupção, para acabar com os desvios, para acabar com a roubalheira, mas para pegar as riquezas enormes que o país tem, porque o nosso país é um país abençoado, para essas riquezas estarem ao serviço do cidadão. Doutor Américo, 30 segundos, se tanto um minuto, para sabermos qual é a visão do Prajá sobre a Constituição que temos hoje e o Prajá estaria disposto ou faria parte de uma revisão constitucional. Se assim o fizesse, quais seriam os artigos que mereciam a vossa atenção? Bom, a revisão constitucional só pode ser feita a partir da Assembleia. Por isso, o Prajá, não sendo parte da atual configuração do Parlamento, não tem como poder participar na revisão constitucional. Mas temos a consciência de que nós temos uma Constituição que precisa de ser melhorada. E nesse quesito, um dos aspectos que importa referir aqui tem o facto de a nossa Constituição dar muitos poderes ao Presidente da República. Há aspectos que, do meu ponto de vista, são importantes, que estão previstos na Constituição, porque um dos grandes problemas nossos não é a Constituição, é a vontade política de materializar a Constituição. Um exemplo que vou dar é a questão da institucionalização das autarquias. Até hoje o país não tem uma agenda política clara sobre a institucionalização das autarquias, porque as autarquias trariam um quadro de participação do cidadão no exercício do poder. E o povo é que é soberano. Dar ao cidadão a oportunidade de escolher o seu autarca, de ter um parlamento ao nível da localidade, para discutirem sobre as prioridades locais, é uma questão fundamental. Mas para dizer que isto está previsto na Constituição. Afinal, o problema não é só a revisão da Constituição. O que é necessário é que a elite política tenha vontade política, possam encarnar, na verdade, o sentido de servir e poderem trabalhar para servir Angola e os... Muito bem. Doutor Américo Chivucovuco, secretário-geral do Prajá Servir Angola, muito obrigado pela sua disponibilidade e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço, aproveito a ocasião para felicitar a TV Girassol e a todos os trabalhadores da TV Girassol, porque a vossa missão é nobre, levar a informação a toda a gente, que esperamos seja uma informação plural, uma informação contraditória, para ajuizar, para permitir que o cidadão tenha informação verdadeira. E também aproveitar a ocasião para reafirmar ao povo angolano: estamos aqui, somos servidores e o nosso propósito é servir Angola e os angolanos. E como foi dito pelo presidente do nosso partido, estamos abertos para trabalharmos com todas as forças vivas da nação, sermos um fator importante, mas abertos para trabalharmos com todas as forças. Muito bem. Reitero uma vez mais os agradecimentos ao secretário-geral do Prajá Servir Angola, Dr. Américo Chivucovuco. A você que esteve a acompanhar-nos também agradecemos. Já sabe, nós voltamos em próximas oportunidades. Especial entrevista aqui na sua TV Girassol. Boa noite, fique bem.